Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Aqui no canal começa a série Bordado do Dia a Dia, onde eu vou bordar nos meus panos de copa do jeitinho que eu uso no meu dia a dia. São bordados simples, com pontos fáceis, pensados para quem está começando e também para quem já borda e gosta de ideias leves, feitas com calma e muito carinho. Olá, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né? É para essa primeira aula do bordado do dia a dia, né? Eu escolhi esse pano de copa, né? Que já vem riscado, né, da loja. E a gente encontra facilmente, tá? Nos armarinhos, né? E essa aqui é assim, para a primeira aula desse quadro do bordado dia a dia, eu vou estar bordando peças mais simples, tá? E quando a gente começa no bordado, normalmente a gente, principalmente bordado, né? Nesse estilo assim, ponto cruz, normalmente a gente compra as revistas e começa com as revistas, normalmente já vem, e aí a gente vai contando os pontinhos e vai bordando, né? Já o bordado à mão, né? Esse aqui a gente já, normalmente a primeira opção é a gente ir na loja de comprar um pano de prato bordado, né? Quando a gente vai comprar o fio, a gente já vê os panos de prato já riscados, né? Não bordados, né? E aí a gente compra para fazer os trabalhinhos da gente, para ter o primeiro início. Bom, meninas, vocês estão vendo aqui, ele tem uma mancha enorme aqui, tá manchado de azul. É que como a gente foi, né, fui eu, meu filho e a minha norinha, né, daí já aproveitamos fazer umas compras. E a menina, acho que na hora, lá no armarinho, eu não vi, acho que ela enrolou o papel ao contrário, em vez de colocar a tinta para dentro, ela deixou para fora. E como eu fiz outras comprinhas, né? A gente quando sai aproveita, né? E aí eu fui colocando dentro da outra sacola, que era a sacola maior, e fui colocando as menores tudo dentro. O que aconteceu? Imprensou, né, no papel e aí ficou manchado. Mas esse aqui depois no lavar sai, espero eu que sim, né? E como esse aqui foi o único risco que eu encontrei, né, lá no armarinho, daí eu não quis andar no outro armarinho, ficaria um pouquinho mais longe, então eu comprei esse mesmo. Então, mas também eu gostei, porque assim, um pano que tem o risco, né, nós temos o desenho, e aqui também a gente tem uma frase, até diz aqui, lembrança de Curitiba, né? Eu não moro em Curitiba, eu moro em São José dos Pinhais. Daí, quando eu li, eu dei risada. Eu disse pra moça: lembranças de Curitiba. Eu digo, nós moramos em São José, né? Aí eu achei graça, né? Eu disse pra ela: digo, não, mas eu vou levar. E eu disse pra ela: tanto faz, o importante é ter a letra, né? Então, esse aqui vai ser a nossa primeira aula, ok? O que a gente vai aprender no bordado do dia a dia, sendo essa primeira aula, né? Vocês estão acostumados que eu sempre estou dando aula de pintura em agulha, ponto cheio, né? Isso aqui a gente vai aprender a fazer os pontinhos, né? Algumas amigas nossas, elas são iniciantes no bordado, né? Então a gente vai estar aqui ensinando ponto nó francês ou rococó, né? Tanto faz. Ponto contorno, ponto haste, ponto margarida, né? Todos esses pontos, né? Então, a primeira aulinha eu vou estar bordando, então, esse aqui, tá? Junto com vocês, como a gente faz nos outros vídeos normais, né? Que são pintura e agulha. E aí, na próxima, vamos ver, vai dar umas 2 aulas, eu acredito. Vai ser sempre uma coisa mais curta, assim, não tão longa, né? São vídeos mais curtos que eu pretendo fazer. E aí vamos ter assim, na quinta-feira, vamos ter esses bordados, tá? Daí no próximo trabalho, no próximo projeto, a gente vai bordar outra coisa. Também eu quero fazer bordados, aqueles bordados que a gente coloca tecido, né?
a gente coloca tanto o bordado, ponto cheio, quanto os tecidos, né? Que eu acho que fica belíssimo, assim, em bordados, fica muito... É tudo para pano de copa, né? Para toalha de mesa, aí dependendo para aquilo que vocês precisarem. Então, nós vamos ter bastante novidades. Então, vai ser 2 tipos de vídeos separados, tá? Então, nós vamos ter na segunda-feira pintura em agulha e ponto cheio. E daí, na quinta-feira, nós vamos ter esse estilo de bordado, que eu vou dar o nome, meninas, de bordado do dia a dia, né? Então, é aquele bordadinho que às vezes a gente quer fazer, e aí vocês veem, olham, e a gente vai ter aqui um modelo, um exemplo, mesmo para vocês estarem olhando aí no de vocês, cores e tudo mais, né? Pontos, quais pontos usar, como usar, né? Aonde eu vou colocar, o que fica legal colocar ponto cheio. Bom, só vou falar um pouquinho aqui do meu risco, tá? E daí a gente já parte para começar a parte do bordado. Daí eu vou colocar no bastidor, tá, meninas? Não vou bordar na mão, porque na mão daí faz muito, mexe muito, daí não fica muito legal, ok? Então aqui a gente tem escrito lembranças de Curitiba, né? E aqui a gente tem uma capivara, tá? Eu sei que tá meio riscadinho aqui, mas é uma capivara, tá? E aqui em Curitiba, e ela tá com uma mala aqui do lado, né? Ela está viajando, tá passando por Curitiba, né? E aqui a gente tem um daqueles, eu esqueço o nome desse aqui, que é pro frio, tá? Esquentando as orelhinhas dela, né? Então ela colocou para ficar com as orelhinhas quentes, né? Mas aí depois de bordado fica mais visível, né? Vai ficar melhor. Infelizmente, né? Com o risquinho tá meio complicadinho, mas tá dando para ver bem. Então ela tem a mala, temos a capivara e ela está aquecendo as suas orelhinhas, ok, meninas? Então a gente volta, eu vou só separar os fios aqui, organizar minha mesa de trabalho, colocar no bastidor e daí a gente já volta para começar a bordar a nossa peça. Bem, meninas, então eu já coloquei o tecido no bastidor, tá? Agora vamos começar a bordar. Eu só fiz um negócio errado aqui, só um momentinho. Para início, quantos fios usar para bordar esse tipo de tecido, né? Esse tipo de bordado. Bom, aqui, meninas, o que manda é aquilo que vocês quiserem bordar, tá? Eu vou estar usando 3 fios na agulha, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 fios. Olha, minha pontinha tá aqui, então vai ficar só 3 fios, tá? Pra bordar. Tem bordadeiras que gostam com 4, tem bordadeiras que gostam com 5 e tem bordadeiras que gostam com 6. Lembrando assim, quanto mais fios eu coloco, mais o meu risco vai ficar em relevo, tá? É mais grosso, como a gente costuma dizer no popular, né? Eu não gosto muito, tá? Eu prefiro assim com 2, no máximo 3 fios, mas se vocês quiserem colocar mais, vocês podem colocar, tá? Pode fazer um pedaço, eu vou fazer com 3, aqui o narizinho eu faço com 4 para eu testar, né? Dependendo também em cada caso, né? Nos olhinhos eu vou colocar logo 6 para eu ver como é que fica. Vocês podem, na mesma peça, vocês podem estar testando e aí depois, com o tempo, vocês chegam naquilo que vocês querem, né? Não, mas olha, esse aqui para mim com tantos fios está bom, para mim com tantos está bom, né? Também, meninas, aqui assim, eu não vou complicar muito, tá? Eu vou usar assim uns pontinhos fáceis, né, de fazer, e que vocês vão conseguir perfeitamente colocar em outros bordados, seja de flor, seja de fruta, né? Aquilo que vocês compraram o risco e vocês têm no risco, né? Como eu disse, eu não trouxe outro porque só tinha desse aqui, só tinha daí de ponto cruz. E final de ano, né, meninas, o pessoal compra bastante, também as senhoras, né, para dar de presente e tal. Tanto que eu queria fio vermelho e fio verde e não achei, não tinha mais nada, o estoque estava vazio. Tem que esperar pelo menos um mês e depois retornar para fazer minhas compras, né? Então, esse aqui é um bordado assim, mesmo quem nunca bordou, né, pode acompanhar, né?
E o importante aqui também, meninas, não é a perfeição no primeiro bordado, tá? É o treino. Então, é a gente treinar, tá? Então, vamos iniciar o bordado? Bom, meninas, aqui nós temos várias opções para continuar, para começar o bordado, né? Então, eu vou começar bordando essa partezinha aqui, tá? Eu posso fazer com nó, tá? E vou começar fazendo com nó. Ou eu posso ir prendendo o meu fio aqui nessa parte e depois vir bordando por cima. E aí não vai ficar com o nó por baixo, né? Então, muitas bordadeiras, elas prendem o fio desta maneira. Elas vão pegar, tá vendo o meu risco enuncia aqui? Então, elas pegam aqui, né? Elas vêm aqui, tá? Veja que é só uns fiozinhos que eu tô pegando aqui, tá? E passo meu fio. E deixo uma pontinha aqui. Aí eu vou passar aqui pra trás, tá? Aí não vai ficar nó na parte de trás. Então, veja, eu fiquei com 2 pontinhos aqui pro lado direito. E não fica nó na parte de trás, tá? Mas se vocês não quiserem, por enquanto, já começar a fazer, vocês fazem um nozinho e tá tudo certo, tá? Então, eu venho aqui, eu não gosto que fica já esse pedaço de fio aqui sobrando, eu já corto ele aqui fora, porque eu acho que ele me atrapalha. Então, eu venho aqui muito lentamente, tá? Pego aqui no início. Então, esse aqui, meninas, eu vou fazer o ponto haste, tá? Eu acho assim, o ponto haste é um ponto e que ele é muito bom, sabe? Para muitos e muitos bordados. Então, veja, meu ponto, meu fio tá presinho ali. Só cuidado para não puxar muito, para não desmanchar, tá, meninas? Às vezes a gente pega e puxa sem querer ali. Então, eu saí com o meu ponto, eu vou vir aqui mais para cima um pouquinho e vou colocar, olha, minha agulha lá pro avesso, tá? Segura aqui delicada para não soltar lá o fio. Então, veja que aqui formou uma argolinha, olha. Eu tenho uma argolinha aqui, tá? Então, tá minha argolinha aqui. Eu volto com o meu ponto aqui, bem no meio, tá? Olha, do risco, né? A argolinha pro lado de cá. Sempre a argolinha pro lado esquerdo. Em alguns casos, ela precisa ir pro direito, mas depois, conforme eu for mudando, eu vou explicando, tá? E puxo meu ponto. Tem gente, meninas, que aqui... Eu já gosto de pegar direto, que eu gosto das coisas muito práticas. Mas tem gente, para começar, pega primeiro aqui em cima, depois vem embaixo e daí pega no meio. É a mesma coisa, eu já testei de um jeito, de outro e ficou igual, sabe? Então, eu venho aqui, olha, um pouquinho mais em cima. Introduzo a agulha novamente. Venho aqui com a minha argolinha pro lado esquerdo, né? Então, agora eu tenho aqui, olha, onde eu terminei o ponto, tá? Deixa eu só puxar agora de volta ali um pouquinho. E eu vou vir aonde? Eu vou vir aqui, ó. Tá? Aonde eu tô aqui, ó, ali no meio, tá vendo? Então, eu tenho lá o ponto feito e aqui eu tenho o fio no meio. Eu venho com a agulha aqui. E puxo. Então, meninas, agora eu venho com o ponto bem aqui no risco, tá? Venho pra cá. Seguro com meu dedo, olha, o fio lá pro lado esquerdo. E venho um pouquinho aqui acima, tá? Olha, acompanhando o risco. Passo minha agulha pro lado do avesso. Tá vendo que formou um lequezinho, formou um lacinho aqui? E eu venho bem aqui no meio, olha, entre um pezinho e o outro do fio. E faço o meu primeiro ponto, haste, tá vendo? Ó. Aí, eu venho aqui no próximo, tá? Ó. No próximo ponto, tá?
bem aqui no meio, olha, onde eu terminei o ponto anterior, eu coloco. Deixa eu erguer aqui, senão vocês não vão ver. Então, aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho o pontinho, o último que eu entrei pro avesso, olha, eu venho aqui já bem no pontinho ali, que foi pro avesso, eu puxo de novo. Aqui acho que tá meio ruim de ver, né, porque tá os pontinhos ali. Então, um pouquinho mais lá pra cima, eu vou de novo, olha, pro avesso. Tá vendo aqui, olha, foi o final do pontinho que eu fiz anterior. Então, eu venho aqui bem no final do pontinho, coloco outro pontinho e puxo. Aqui em cima também, olha, um pouquinho mais pra cima. Eu puxo sempre de volta para vocês enxergarem bem. Deixa eu puxar esse aqui mais pra lá. Então, venho aqui no último pontinho, olha, que eu fiz anterior. Coloco bem na pontinha e puxo. Lá o próximo. E puxo. A medida, meninas, vocês vão procurando calcular sempre a mesma medidinha ali, tá? Não faz mal que um fica maior, outro fica um pouquinho menor. Mas quanto mais assim, parelhinho o pontinho, melhor fica. Tá? Então, venho aqui, olha, no anterior. Subo lá mais um pouquinho. Outro pontinho, olha, no final. Então, vocês vejam que eu tô sempre aqui segurando, olha, com o dedo, a argolinha aqui, porque facilita bordar, sabe? Mais um pouquinho. E é sempre assim. Sempre aqui, ok? Acho que deu bem para vocês entenderem. Eu acho que eu vou fazer aqui do lado, meninos, um ponto bem maior, assim, para vocês conseguirem visualizar bem esse ponto. Então, vamos lá. Eu peguei com 6 fios na agulha, tá? Lembrando que quanto mais fios na agulha, mais agulha grossa, tá? Esse aqui eu vou fazer um nozinho, tá? Aqui embaixo, porque é só para demonstrar. Então, digamos que eu tenho o meu risco aqui. Então, eu venho aqui com a minha agulha, tá? Como eu expliquei, tem gente que pega de cima para baixo, mas eu já prefiro pegar no cantinho e subir, eu acho que fica mais fácil. Até hoje eu não vi muita diferença de uma coisa para outra, né? Então, olha, eu tô aqui com o meu fio pro lado do direito, né? Venho aqui com a minha agulha, ó, vou fazer pontão, ó. Venho aqui com a minha agulha aqui na parte de cima, passo pro avesso, segura a minha argolinha aqui, tá? Venho bem aqui no meinho, olha. Volto com a minha agulha e puxo. E fiz o primeiro ponto, ok? É bem simples. Ó, puxo pra cá, pode ver que até o ponto ele vira junto, né? Venho aqui um pouquinho mais aqui pra cima, olha, pontão bem grande. Segura aqui a minha laçadinha, tá? Olha, bem aqui no final do ponto anterior, eu boto a minha agulha e já tenho um outro ponto, ok? Olha, pode ver que no eu fazer, ele vira. Mais um pontão lá pra cima. Tá? Pego aqui no final do ponto anterior, puxo. Olha, ele vira já pro ladinho. Fazer mais um pontinho, ó lá. E ele vai assim a vida toda, tá? Ó. Mas daí como é que eu faço pra acabar o ponto? Aqui o ponto tá pronto, né? Como é que eu vou terminar esse ponto? Já vou ensinar vocês a terminar, que fica mais fácil. Então, eu vou terminar aqui, não vou continuar, meu risco terminou aqui. Eu venho aqui com o meu fio, pego aqui no final, tá, do ponto, desço lá pra baixo, olha. Tá vendo que ele praticamente, ele não aparece, que parece que ficou um outro pontinho.
E aí eu termino o ponto por baixo, tá? Pelo lado do avesso. Aí eu dou um nozinho lá, ou eu termino no próprio ponto, tá? Aí depende de cada uma. Algumas fazem um nozinho lá atrás de acabamento, passa em 2, 3 fiozinhos, tá? Assim, e daí faz um nozinho de acabamento e termina ali o ponto. Então vamos continuar aqui. Acho que ficou bem explicado, né? E eu vou subir aqui. E aqui, meninas, eu vou bordando assim até chegar aqui no final, ok? Porque assim, esses vídeos, meninas, eu não quero uns vídeos muito longos assim, sabe? Eu quero fazer rapidinho, né? Para terminar logo, né? Para ficar uma coisa assim simples, mas vídeos mais curtos, né? Mais menos assim, né? Do que os outros vídeos. Normalmente que eu faço de pintura em agulha, 40, 50 minutos, daí vai 7, 8 vídeos, né? Esses aqui eu quero no máximo 1 ou 2 vídeos curtinhos, tá? Toda semana, daí terminou, a gente já passa pro próximo projeto, tá, meninas? Então eu vou terminar de bordar e daí eu já volto com vocês. Então eu já vou bordar toda essa parte aqui, meninas, nesse marrom aqui, a parte da cabeça. Essa parte aqui eu vou colocar uma outra corzinha, tá? Daqui vai ser essa mesma corzinha, aqui nos pezinhos dele, tá? Aí vai ser dessa cor, ok? Então eu vou terminar e depois eu volto. Então terminei até em cima, meninas. Agora eu vou ensinar um outro jeito de terminar o fio, tá? Ou vocês fazem o nozinho lá por baixo do acabamento, né? Aquele nozinho normal. Ou então tem essa outra opção, que é a mesma coisa do início, tá? Então eu venho aqui, pontinhos muito minúsculos, tá, meninas? Que mal vai aparecer depois, não vai nem aparecer quando a gente for bordar outra cor aqui por cima. Que como eu aqui tenho mais espaço para bordar, então eu posso muito bem fazer isso aqui. Que depois eu posso começar a bordar pelo outro lado. E depois eu vou bordar por cima. Então terminei aqui. E o meu avesso vai ficar sem nozinho. E o fio fica presinho ali, ok? Agora eu vou terminar a outra parte aqui, daí eu já volto. Vou fazer essa parte aqui da cabeça já, essa parte de cima. Ela tem a orelhinha aqui primeiro. Aí eu vou bordar aqui, o que eu vou bordar primeiro? Aqui eu vou terminar essa orelhinha aqui que ela tem. E daí eu já pulo pra fazer a cabecinha, porque daí aqui tá pertinho, eu posso cruzar, que depois vai vir bordar essa parte, né? Então não vai nem aparecer o fio atrás. Aqui, meninas, é uma parte bem importante, tá? Eu já comecei a bordar aqui o início, tá? Da orelhinha. Só que o que acontece, quando chega aqui na orelhinha, ele faz um picozinho ali, né? Então, eu terminei meu último ponto, está aqui. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Olha, eu vou vir com o ponto aqui, bem na cantinho ali, tá? E agora a orelha, ela vem pra cá, né?
Aí eu vou pegar aqui e venho aqui no mesmo ponto e passo para baixo, ok? Então aqui eu terminei a orelha, né? Aqui depois vai né, esse aro que tem, né? Preciso ver lá na internet, pesquisar o nome, porque eu esqueci o nome agora, tá? Então aqui, como eu vou fazer esse aqui ponto cheio e esse ponto cheio, que eu acho que vai ficar bem bonito e vai ficar bem legal, então o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, prendo um pouquinho meu fio aqui, para não ter que desmontar, desmanchar ali, ó, fazer o acabamento, né? E aí eu já venho trabalhando para cá, olha. Como vocês vão estar talvez bordando isso aqui na mão, então vocês prenderiam normalmente pelo, né, no lado esquerdo. Eu, como tô aqui no bastidor, eu vou ter que segurar lá para cima. Seguro lá, olha, vem um pouquinho mais para frente. Pego lá no último pontinho. Acho que tá dando para vocês verem, eu tenho que, acho que puxar mais para baixo aqui. Olha, mais para frente. No último pontinho. O bordado é isso, meninas, é você ir olhando e bordando com muita paciência, com muita tranquilidade. Nem sempre o primeiro bordado fica assim, 100%, né? Mas vai treinando, né? Não pode fazer o primeiro e desistir, né? Nem os meus primeiros ficavam bons, os meus ficavam horrorosos. Olha, e agora eu vou bordando aqui até o final, ok? Vai terminar ali. Eu não passei pra vocês o número do fio, né, meninas? A cor que eu tô usando. O meu já tá acabando, só tem mais um pedacinho ali. O que eu tô usando agora é o 310, tá? Porque as capivaras, ela tem mesmo essa cor assim, mais acastanhada, assim, né? Bem, então eu vou terminar e depois eu volto. Aqui, meninas, eu quero mostrar mais uma coisinha. Então, vocês vejam que eu tô com o meu fio aqui, né? Aqui é o último ponto, tá? Então, ele tá aqui no meio do ponto anterior. Mas eu já tô para acabar, então o risco ele está aqui, olha. Então, aqui eu não faço outro ponto, tá, meninas? Eu só venho aqui, olha, e passo o fio lá pro lado do avesso e ele já fica como um pontinho ali, olha. Ao contrário daqui do rosa, né, que a gente já terminou ali, eu queria mostrar dos dois jeitos, né? Então, aqui tinha como eu terminar ali, e esse aqui, como ainda faltava um pouquinho ali, então eu termino só com um pontinho normal. Agora, o meu fio eu vou acabar aqui dentro, porque aqui depois eu vou fazer ele inteiro, né, tudo bordadinho, ponto cheio, né, pra ficar uma coisa assim mais chiquinho um pouco. Então, eu posso bem terminar o fio como eu terminei do outro lado aqui, tá? Ali no meio. Bem, meninas, então, continuando o nosso trabalho, né? Já terminei ali também. Essa aqui vai ficar uma aula um pouquinho mais compridinha, tá, meninas? Porque explicando os pontos, assim, pra vocês, passo a passo, né? Bem, então demora sempre um pouquinho mais. O que eu vou fazer agora? Agora eu já prendi aqui o meu fio, tá? O cor-de-rosa, eu vou usar um cor-de-rosa, tá? Já depois eu vou estar passando para vocês o número. E eu vou bordar aqui, eu vou bordar ponto cheio, tá, meninas? Dentro. Então, eu já prendi o meu fio, então eu venho aqui. Estou usando 3 fios na agulha, tá, meninas? Eu vou fazer só um contorno, primeiramente. Então, venho com um pontinho mais aqui na frente, prendendo
aqui com cuidado para não soltar meu ponto anterior. Pego um pouquinho mais aqui na frente. Com cuidadinho, né? Porque tá os pontos ali embaixo. E venho literalmente partindo o ponto. Então, esse aqui se chama ponto partido, tá? Então, eu pego aqui no meio dos 3 outros, não precisa ser bem no meio, né? No meio do ponto anterior e puxo. Venho um pouquinho mais aqui pra frente. Esse ponto aqui, meninas, vocês não precisam se preocupar muito, que ele fica assim, tudo meio, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Porque ele é um ponto só de contorno, depois a gente vai bordar por cima. Então, peguei um pouquinho mais aqui pra cima, venho aqui e parto o ponto anterior. Tá? Venho aqui, dou mais um pontinho, porque eu tenho que ir fazendo voltas. Então, tem região que eu vou fazer um pontinho um pouco maior, e conforme a volta, eu vou fazer pontinhos menores, tá? Aqui, meninas, na hora de eu partir o ponto, eu vou puxar um pouquinho, tá? O ponto anterior, por quê? Pra ele ficar redondinho, bonitinho, olha. Aqui eu venho mais um pontinho, ó, bem no canto aqui do marronzinho. Venho aqui e puxo um pouquinho. Isso aqui com fio só na agulha fica muito perfeito o bordado. Você puxa, fica um redondinho muito, muito perfeito. A única coisa é que para você partir um fio só, ele dá um pouquinho de trabalho. Vendo que eu já posso colocar um pouquinho maior e venho partindo o ponto. Pego, olha, lá na frente, agora vai passando os aviões. Pego lá na frente e desço. Pego um pouquinho aqui, desço. E assim, meninas, eu vou fazendo o tempo todo até chegar aqui embaixo, ok? Terminei, então, o contorno. E agora eu vou preencher. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou vir aqui por fora, tá vendo, meninas? Eu tô pegando por fora do ponto. E por fora aqui. Então, eu venho aqui, olha, pra eu saber a direção, eu passo o meu fio. Então, eu vou saber que eu vou entrar com a agulha aqui. Então, vou partir mais ou menos em 3 partes, e daí eu venho preenchendo, ok? Vou pôr mais uma aqui, mas aonde que eu sei, olha, puxo, eu coloco meu fio aqui. Aí não preciso nem ter marcação, tá? E agora eu venho preenchendo. O que eu consigo com esse... Ah, mas é necessário esse contorno? Não, vocês podem pegar direto ali e vir bordando direto. Mas com o contorno, o que que eu consigo? Altura. Relevo no meu bordado, né? Isso aqui, como é um pomponzinho que tem ali, né? Então, ele com esse relevo, ele vai ficar bem legal. Posso bordar assim? Também pode bordar assim. Eu vou bordar assim. Então, pega sempre por fora ali, tá? E vai preenchendo. Então, vocês vejam que num risco tão simplesinho, como esse aqui, o quanta coisa a gente pode colocar dentro desse bordado, né? Ok? Agora eu venho preenchendo bem certinho. Aonde ficou aberturas. E assim eu vou bordar até embaixo, eu vou preencher, depois eu volto com você. Então, meninas, terminei aqui, né? De fazer o pomponzinho, digamos ali. Antes de terminar o bordado, depois eu vou pesquisar o nome desse... Uns dizem tampa-ouvido, né? Esses dias alguém falou pra mim, você tem que comprar um tampa-ouvido pra você, é muito frio, né? Mas depois eu vou olhar direitinho. Então, a cor que eu usei aqui pra bordar, meninas, foi o 55, tá? Que é um rosa.
mais claro. E rosa sempre fica bom, com marrom sempre combina, né? E como a gente é menina, né? E vai ser um pano de copa para nossa cozinha, né? Então vamos fazer feminino, né? Pode ser vermelho ali, pode ser lilás, a cor que vocês quiserem bordar, tá? Eu vou fazer rosinha que eu gosto de rosa. Agora eu vou bordar essa parte aqui. Ele vai vindo aqui, vai dando a volta até aqui. No rosa um tom um pouquinho mais escuro, tá? Mas aí eu vou bordar ponto cheio. Bem, meninas, então agora eu vou bordar com um tom de rosa mais escuro um pouco. Já prendi o meu fio ali, tá? Sempre vocês verifiquem que fique bem presinho, tá? Às vezes ele solta. Normalmente passa em 3 fios, tá? Pra ficar bem seguro. 2 é muito pouquinho, é muito arriscado, tá? Apesar que a gente vai bordar por cima agora, né? Mas eu sempre gosto de passar 3 vezes, tá? Então vocês podem ver, ó, tem 1, 2, 3. Pode ser pontinho, se vocês não acertam e ir pegando nos fios assim, vocês descem com o fio, daí depois você sobe de novo, desce de novo, como se estivesse costurando, mas prende 3 vezes, tá? Então agora a gente vai bordar ponto longo, ponto curto, né? Já tem no canal esse o vídeo, menina, o vídeo eu vou deixar ali nos cards, tá? Para vocês, no final, mas tem já no canal, eu já ensino a fazer esse exercício, tá? Tá no vídeo onde eu falo sobre materiais para bordar, tá? É só procurar ali dentro do canal, então em materiais para bordar já tem ali o exercício, né, desse ponto. Mesmo porque a gente usou bastante, né, em pintura de agulha. Então vamos começar a bordar. Então eu vou com pontinho, né? E vou seguindo reto. Aqui eu vou pegar daqui para lá para facilitar, tá? Lembrando que aqui sempre precisa um pouquinho de cuidado porque tá os pontinhos que a gente prendeu, né? Acho que uma das linhas deve estar com um nozinho, não vi. E aí a gente vem pegando aqui, ó. E aí depois eu mudo o sentido do ponto. Então um longo, um curto, um longo, um curto. E vem preenchendo. É que aqui facilita daí para bordar. Só esse comecinho, né? Então veja, olha, eu tenho uma pontinha aqui para baixo, mas lá, e essa que eu peguei mais para frente. E aí vem preenchendo. Aqui a capivara tá com frio. Bom, aqui São José e Curitiba, né, é uma região muito frio. Ontem estava 30 graus, hoje estava 18, 19 graus. Amanhã vai estar 18. E hoje que eu estou gravando é dia 4 de janeiro. Então aqui eu pego na beirinha. Caso aqui vocês queiram fazer um contorno, meninas, pode fazer um contorno, tá? Eu vou bordar direto. Ou pode fazer depois de pronto também. De bordado aqui dentro, daí vocês fazem o contorno. E daí vai bordando dentro, ponto cheio. Continuo usando 3 fios na agulha.
sempre vou auxiliando na parte de trás, tá? Com a minha mão, vocês podem ver que acho que tá dando pra ver aí, né? Ok, meninas? Então eu vou bordando até chegar aqui aqui embaixo. Então, continuando, meninas, terminei de bordar a cor rosa mais escuro, né? Pra fazer a alça ali do tampolvito. Eu usei o 76, tá? Pra fazer a alça. Agora eu vou bordar o focinho. E daí depois eu venho fazendo o contorno. Eu vou ensinar outro jeito de vocês prenderem o fio, tá? Porque aqui eu vou bordar também ponto cheio, tá? Não vou só contornar. Aí o restante tudo é só contorno. Então, olha, eu puxo o fio aqui. Não puxo tudo, tá? Porque assim, esse aqui é mais fácil dele não ir o fio pra baixo. Mas segura aqui a pontinha. Pode deixar a pontinha maior se vocês quiserem também. É o mesmo jeito do outro de ir passando 3, tá? Só que se aqui, ao invés de ir fazendo assim, que eu acho difícil aqui no bastidor, eu vou prendendo com pontinhos mesmo. Até eu sentir que prendeu, ó, tá vendo? Eu puxo o fio e ele tá bem preso ali, ele não solta. Então, aqui é onde o fio tá bem presinho, não precisa mais me incomodar. Okay? Daí, tira a pontinha fora com a tesoura e o fio já está preso. Então, agora vamos bordar o focinho. O focinho eu vou bordar igual aqui, tá, meninas? A mesma coisa. Só que esse aqui eu não vou fazer contorno, tá? Eu vou bordar direto. Esse aqui eu não quero que fique muito alto. Continuo com 3 fios na agulha, ó, meninas. 3 fios, tá? Ó, 2, 3. Então, peguei lá, venho aqui no meio. Aí, depois aqui vem mais o contorno em marrom, tá? Que é o mesmo desse aqui de cima. Aqui eu vou dividindo, né? Então, eu sempre gosto de colocar o fio ali pra eu saber pra que lado eu vou. Agora eu venho fechando. Vou pegar de lá pra cá que é melhor. Lembrando também, meninas, que quanto mais fios coloca na agulha, mais a agulha tem que ser um pouquinho mais grossa, tá? Desculpe só minhas tosse. Então tem que ser mais grossinho um pouco. Mesmo porque daí o próprio buraco da agulha, ele facilita passar no tecido, né?
ok? E agora eu vou bordando assim até aqui embaixo. Então, meninas, já aproveitando que eu tô com o fio preto na agulha, né? Eu fiz o acabamento do fio, fiz por trás, tá? Quando eu fizer ponto cheio, assim, que nem esse aqui, vocês podem daí fazer o acabamento, passa o fio 2 ou 3 vezes em alguns pontinhos na parte de trás e já faz o acabamento. Então, aqui eu já vou aproveitar fazer os olhos também, tá? Que eu já tô com o fio na agulha. Aí, depois eu não preciso voltar, colocar o fio de novo. Então, já fica essa parte prontinha. Aqui eu até posso fazer ponto contorno, tá, meninas? Que é o primeiro ponto, né? Normal. Aí eu venho com o segundo ponto, olha, entro bem ali no final do segundo pontinho, né? Pego um pouquinho mais lá na frente. Aqui pode diminuir um pouco para fazer a voltinha, né? Então, vem aqui, olha, bem no finalzinho do ponto anterior. Não deixa espaço, né? Para não aparecer o fio do tecido. Um pouquinho mais aqui para frente, um pontinho menor. Olha. E aqui mais um pontinho. Ok? E aí os olhinhos já ficam prontos. Aqui eu vou terminar aqui, olha, vocês podem ver que aqui ainda vai ter um contorno ali em marrom, tá? Então, eu vou terminar o meu fio aqui. Pontinhos bem miudinhos. E corto. E ele ficou ali. Depois ele vem o fio por cima, ele tampa. Aqui, como a gente foi até o final, né? Então não tinha, e o fio não ia dar para terminar, senão já poderia ter feito ali, ok? Bem, meninas, então agora eu vou bordar essa região aqui, tá? Eu vou usar um marrom um pouquinho mais escuro, a outra cor anterior foi o preto, né? E agora esse marrom aqui que é o 358. As capivaras, ela tem essa região assim mais escurinha, né? Lembrando assim, meninas, que não precisa ser essas cores, tá? Vocês bordam as cores que vocês tiverem aí, que vocês gostarem. Também se vocês tiverem, né, estão aprendendo, também se vocês quiserem bordar com fio de crochê, também pode ser com fio de crochê, pode ser fio de costura normal também, você passa 3 ou 4 vezes assim, né, o fio, deixa ele mais, assim, digamos, mais incorporado, né, aí pode ir bordando também, tá, não precisa ser especificamente nas cores que eu tô passando, tá. Então, vamos bordar o mesmo ponto daqui, né? Que é o ponto haste. Então, lembrando, saio com o ponto aqui, venho aqui em cima, um pouquinho mais pra frente, tá? Olha, pego bem no meio, entre uma perninha e a outra do fio, seguro a argola, né, pro lado esquerdo. E faço o primeiro ponto. Já vou lá pro segundo, puxo a argolinha. Pego aqui no final e puxo o ponto. A gente acostuma com
com os outros tecidos, daí quando vai bordar um pano de prato, você... a trama é maior, né? Fica diferente já pra bordar. E assim eu vou subindo, tá? E eu vou bordando até lá em cima. Já terminei de bordar, ok? Agora eu vou bordar essa partezinha até aqui e aqui depois eu vou colocar o preto, ok? Então agora, vocês viram que eu sempre subi, né, com o ponto. Então agora eu vou descer com o ponto. Eu passei, aproveitei e passei aqui por baixo, tá, desses pontinhos. E pra descer é a mesma coisa, meninas. Olha, segura lá pro lado direito, esquerdo. Vem aqui, bota o pontinho aqui no meio. E vem descendo. Pega aqui no final do ponto anterior. Vai fazendo pontos menores aqui, né, pra dar a voltinha. E aqui embaixo, eu só termino com ponto. E ele ficou perfeito. Aqui eu venho aqui já faço o acabamento do fio aqui. Já troquei o fio da agulha, tá? E agora eu vou bordar a região da boquinha aqui. Às vezes acontece muito isso, porque são 3 fios, né? Eu vou só arrumar e já volto. Então, meninas, os nós fazem parte do processo, né? Tive que desmanchar e voltar aonde eu estava. Felizmente, às vezes acontece isso, né? Mas a gente vai só continuando agora. Então, eu fiz lá o primeiro pontinho, né? Agora eu venho para o segundo ponto. Então, aqui vocês percebam que se eu deixar aqui para cima a laçada, olha, a minha ponta tá aqui e o meu nozinho está aqui, né? O meu ponto está aqui, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, sem soltar o outro fio, olha. Então, nesse caso aqui, meninas, eu vou pegar o contrário, tá? Olha. Eu vou deixar a laçada, né? Que eu quero dizer, não, assim, a laçada lá pra cima, tá vendo? É uma vez que a gente inverte. Então, aqui, o primeiro ponto eu vim assim, né? E aí, esse outro eu coloquei lá pra cima e aí eu fiz o ponto, tá? Vocês já vão perceber quando vocês estiverem bordando. É que ele não vai fazendo aquela... digamos, né, essa sensação aqui, tá? Vocês vão ver que ficou pra fora. Aí, vocês fazem isso. Aí, vem aqui no próximo, faz outro pontinho. Aqui também, ó, tá vendo? Ó, fica o ponto, fica laçada aqui pra parte de baixo. E o meu ponto, olha, o fio ele fica pra cima. Então, novamente, né? Eu venho aqui e coloco a laçada pra cima e aí eu passo o fio, olha. Então, a laçada ficou lá pra cima, tá vendo? E aí eu puxo o ponto. E aí ele fica bem certinho. E eu termino o pontinho aqui no cantinho. Ok? Então, a boquinha está pronta. Outra coisa, se vocês acharem muito difícil, pode fazer ponto contorno que nem dos olhos, tá? Aqui.
Mas aqui como é boquinha, eu achei que ia ficar melhor assim, ok? Então agora eu venho aqui na parte de baixo e faço o acabamento do fio aqui embaixo. Agora aqui, meninas, nessa região aqui, tá? A parte de fora do roxinho, tá? Aqui também tem um pedacinho, aqui também, aqui nos pezinhos, tá? Aqui ele tem os pezinhos, ela tá sentadinha, né, capivara? E aqui também. Eu vou bordar tudo com o 310, tá? Então, vou bordar tudo com ponto haste, tá? Depois de pronta, daí eu trago pra vocês verem como é que ficou, ok? Bem, meninas, já terminei o bordado, né? Tinha faltado ainda fazer essas partezinhas aqui, né? Então, já tá tudo bordado. Para a próxima aula, eu venho bordando aqui a mala, né? Ela tem uma mala aqui. E bordando a frase lá em cima, ok? Daí já faço essa parte de baixo aqui também. Essa parte de baixo aqui é a mala. E aí a gente já vai bordar a frase, que isso aqui é a coisa bem simples para fazer. Então, o que eu vou fazer depois nesse bordado? Porque você veja que é um risco simplesinho, né? Aqui dentro, aqui na mala, a gente pode colocar coraçãozinho, florzinha, né? Aqui também a gente pode colocar mais tipo uma graminha aqui, alguma coisa, né? Faz borda esse risco aqui, depois vai colocando umas graminhas, uns talinhos com florzinhas, né? Com rococó. Então, tem muita coisa que ainda dá para fazer dentro desse risco, né? Às vezes a gente compra assim, não, mas o risco é muito simplesinho e tal, mas aí depois a gente pode estar acrescentando mais detalhes, né? Mas depois de prontinho, daí de eu colocar os outros detalhes, daí eu tiro uma foto, entre meio aos outros trabalhos, daí eu mostro pra vocês como é que ficou, ok, meninas? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, aí eu volto na outra quinta-feira, né, seguinte, aí já pra gente ir fazendo a parte da mala e lá as letras, né, que tá escrito lá, lembrança de Curitiba, né? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários, lembrando que vai ter na descrição do vídeo ali o blog, né, para vocês pegarem outros riscos, né, caso vocês queiram comprar tecido e fazer do zero, né, vocês mesmos fazerem o risco e colocarem. E também tem lá o endereço do Facebook, tá lá do grupo, vocês entram lá tem o link do WhatsApp, tá, do grupo no WhatsApp, que eu tenho, que é para tirar dúvidas, né, então às vezes se vocês tiverem algumas dúvidas, até para mim mais fácil pelo WhatsApp, porque daí posso mandar foto, né, e daí fica mais fácil de explicar. Ok, meninas? Então até a próxima aula.